hoje vamos falar aqui de um tema muito Pois, interessante, não é? pois. Vamos falar de alinhamento energético, que eu sei que tu adoras falar sobre isso. Tu também. Eu também Pois, gosto, pois, gosta bastante. não é? É Olá, isso. Tânia, Lígia, tanta gente a entrar. Tereza lá. Pois é, o tema de hoje é bem interessante. É o nosso trabalho, não é, minha querida? É o nosso Mesmo, trabalho. É o nosso trabalho mesmo. diário, diário. É o alinhamento energético para ajudar as pessoas realmente a manifestarem aquilo que vai dentro do coração delas. Sim, estava aqui a pensar um bocadinho, a refletir antes de entrarmos em direto. Uhum. Nós nunca, também para as pessoas nos conhecerem um bocadinho melhor, nós nunca Sim. planeámos aquilo que vamos falar, não é? Pois Surge não. o tema e depois nós deixamos fluir, portanto, Sim, falamos sempre sim, com base na sim, nossa experiência. Mas antes, gostávamos de refletir um bocadinho, não é? Eu sei que tu também, sobre sim, aquilo que nós vamos transmitir. E eu sim, estava a refletir que nós já temos aqui algumas lives já anteriores, onde falámos sobre um pouquinho sobre isto. Falámos sobre a sim. manifestação, falámos sobre a lei da A lei da atração, atração. Uhum, e uhum. mesmo em outras lives com outros temas diferentes já fomos introduzindo o tema, já fomos falando um bocadinho sobre isto. Sim, sim, sim. Hoje, estava aqui a refletir, assim, hoje é realmente interessante nós, se calhar, trazemos aqui mais para o consciente. Sabes que eu sou muito organizada, muito estruturada, não é? Ah, pois, plexo solar. O chakra principal é o plexo solar. É a Marta, organizada, estruturada. Ela é o meu oposto. Ela é o meu oposto. Eu sou fluida. Eu deixo a Marta. Para mim é É, mesmo importante, sabes? É mesmo sim, importante, lá sim, está, não sim. o controlar, não é? Mas, olha lá, Isolina, mas realmente pensar aqui no conteúdo que eu vou trazer de forma estruturada para as pessoas também entenderem melhor Sim, o ajuda. tema, não é? Para Sim, mim ajuda-me muito, não é? sim, Quando eu estou a ajuda. assistir a Uhum. outras pessoas, eu gosto de ter essa estrutura porque ajuda-me a entender melhor. Pronto. Sim, tá certíssimo. Então vamos lá. Então, eu estava aqui a refletir e estava aqui a pensar, já falámos tanta coisa e é importante nós revermos, fazer aqui uma revisão Sim, realmente daquilo que é necessário para nós termos este alinhamento energético, e aqui até te vou convidar mais para tu trazeres aqui a tua experiência, não é? Porque eu sim. sei que tens Uhum, imensa uhum, experiência com isto, mas uhum. depois, isto só para fazer aqui já um resumo daquilo que nós vamos falar. Depois eu vou querer falar um bocadinho sobre se calhar as partes diferentes do nosso ser, porque nós Sim. achamos que somos Uhum, apenas uma pessoa, somos um corpo, não é? Tem um nome, mas nós sim. temos diferentes partes que realmente têm aqui um impacto na Muito nossa grande. vida, Uhum, na nossa uhum, uhum. capacidade de manifestar, não é? Na Sim, nossa, na nossa cocriação, então, da nossa sim. realidade, não é? Uhum, Então, sim. só para resumir, para quem nunca ouviu falar de manifestação, de lei da atração, não é? Pode só introduzir aqui um bocadinho esse tema? Uhum, uhum. Pois. Eu costumo dizer que a nossa realidade realmente é um reflexo das frequências que existem dentro de nós, não é? Das energias que nós estamos vibrando para o universo. E eu digo, se estamos vibrando com frequências de alta vibração, com pensamentos de coragem, de esperança, de aceitação, compaixão, de fé, não é? Nós vamos acabar atraindo essas situações, pessoas com essas frequências também, tá bem? Então, agora, se nós continuamos a vibrar, nós temos ali um padrão, tá bem? De emoções de baixa vibração, como, por exemplo, vibramos somente na dúvida, não é? Na baixa autoestima, ali no medo, na vergonha, ou até na raiva de outra pessoa, ou inveja, ou comparação, quando nos comparamos muito aos outros. Se estamos sempre vibrando nessas frequências, nós vamos acabar atraindo situações com vibração semelhante. Então, é o que eu sempre digo, né? Nós manifestamos aquilo que nós estamos vibrando, aquilo que nós estamos enviando, as frequências que nós estamos enviando para o universo. E como a Marta disse, nós não somos somente esse corpo aqui.
Existem várias partes de nós que enviam frequências diferentes para o universo. E é disso que a Marta principalmente vai começar a falar, quais são essas partes nossas, não é? Quais são os elementos, quais são as energias que estão associadas com essas partes, quais são os sinais que essas partes nossas enviam para o universo e que influenciam tanto na manifestação da nossa realidade. Porque tudo que está ao nosso redor, tudo que faz parte do que vive, foi tu que manifestou. É exatamente através das suas frequências, que são enviadas por essas diferentes partes do nosso corpo, da nossa energia, que nós temos a realidade que nós temos hoje, não é? Exatamente. É E isso. aqui já nos estás aqui a abrir assim a nossa caixinha, a nossa mente, porque já nos estás a dizer que ninguém é vítima. Não, não. Nós não somos vítimas, portanto, nós estamos sempre, claro que há situações que são difíceis, dolorosas, todos nós passamos por isso, Sim. e é fácil nós colocarmos nesse papel de porque é que isto me está a acontecer, porque é que eu estou a viver isto, porque é que eu só passo por situações de contraste, de sofrimento, Pois, não é? É pois, pois, natural, faz pois. parte da nossa jornada. Acho que é suposto ser assim, porque nós viemos aqui para despertar, para realmente perceber É isso, o poder que temos, não é? é isso. Então faz parte nós acharmos que somos vítimas e irmos descobrindo que, afinal, Acho que não. não, afinal eu tenho Não. 100% de responsabilidade daquilo que eu estou a viver, no sentido em que vai haver sempre uma parte minha que vai atrair aquela realidade, não é? Portanto, É há isso. coisas que são, claro que há outros intervenientes, há coisas que são outras pessoas que nos fazem, que nos dizem, não é? Há coisas que Sim, aparentemente dizemos sim. assim, não, eu não tenho nada a ver com isto, foi aquela pessoa que me fez isto, ou que me falou Pois, assim, pois. mas comecem a virar o foco não para fora, para outra pessoa, mas para dentro, e a começar a questionar, mas porquê? O que é que ressoa em mim, não é? Porquê é que eu É, atraí isto? Porquê é que eu atraí é, esta situação? Que é, crença é que eu tenho? Será que eu tenho uma crença que eu mereço ser tratada assim? Ou que é. tenho uma crença que, por exemplo, uma crença que eu tinha que atraía coisas, realidades que eu não queria, É. era a crença de a vida é difícil. Uhum, Então, se eu tenho esta uhum, vibração, uhum. se eu tenho a crença gera uma vibração, não é? Se eu tenho Sim, esta vibração, a vida é difícil, qual é a realidade que eu vou criar? E isto pois. é muito interessante, porque nós falámos muito da cura por camadas. E eu achava que eu tinha esta crença curada já há muito tempo e descobri que não, Uhum, porque haviam ainda uhum, situações na minha vida em que realmente eram momentos difíceis, eram momentos muito uhum, desafiantes e uhum, eu uhum, perguntava-me porquê é que isto está a acontecer, não é? Quer uhum, dizer, já fiz uhum, tanta cura, porquê é que isto não continua a acontecer? uhum, E uhum. descobri que ainda tinha, claro que depois a crença vai perdendo força à medida que vamos curando, não é? Vamos Mas ela ainda trabalhando. continua ali e nós vamos continuar a atrair aquela situação ou situações nas várias áreas da vida, ok? Pois, Nas várias áreas pois, da vida, pois. porque eu lembro-me que a última situação que me despertou aqui para esta crença tinha a ver com os meus filhos. Estava a passar por Uhum, momentos muito desafiantes com eles, estava a uhum, criar muita desarmonia familiar uhum. e eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer. Porque é que eu estou a viver isto, não é? Então, Interessante. toca olhar para dentro e perceber o que é que está a vibrar em mim que está a fazer com que eu atraia esta Atrair, realidade. atrair essa Exatamente. realidade. Portanto, nós É, estamos sempre a co-criar a nossa realidade. Portanto, se queremos isso. mudar, É isso. Nós temos temos que que mudar vibrar a diferente. vibração, não é? Queres falar sobre que técnicas conscientes é que nós podemos fazer para vibrar de forma mais alinhada com o nosso objetivo? Eu acho que, olha, o mais simples para nós, para iniciar, é realmente começar a observar quais são os meus pensamentos a respeito do que eu desejo manifestar, o que eu estou pensando agora, tá? A respeito daquilo que eu desejo criar, o que eu estou pensando a respeito de mim, quais são os meus pensamentos a respeito da minha vida? Comecem a observar os seus pensamentos e as emoções associadas com esses pensamentos. Porque quanto mais pensamentos negativos nós temos, pensamentos que não leva a nenhuma melhoria, né, da nossa vibração, é aquilo que nós vamos atrair. Então, olhar para dentro, como a Marta disse, começar a nos conhecer. Quando eu acordo de manhã, qual é o primeiro pensamento que eu tenho? Ai, vou ter que fazer aquilo de novo. E Ai, como é que me não. sinto, não é? Poxa,
Como é que se sente quando acorda de manhã, tá? Já começa a pensar, a colocar a intenção. Isso é muito importante. Já estou falando aqui de outra área, mas começar a pensar de uma maneira positiva, como que quer que seja o seu dia, por exemplo. Não é? Porque eu digo que onde nós colocamos a nossa atenção é onde vai a energia. Então, se eu quero começar a mudar a minha realidade de maneira consciente, eu tenho que começar a pensar como eu quero que a minha realidade seja. Como eu quero que seja o meu dia, por exemplo, quando eu acordo. Como eu quero que seja cheio de alegria, eu quero estar motivada, eu quero que pessoas queridas cheguem até mim, eu quero que meu trabalho ele flua, eu quero que eu tenha tempo suficiente para fazer aquilo, eu quero ter leveza no meu dia, eu quero ter abundância no meu dia. Como é que eu desejo que seja o meu dia? Se nós acordamos e com intenções completamente diferentes ou com pensamentos e emoções diferentes, então é porque tem algo ali que tem que ser mudado. Por quê? Porque o universo ele atua através de leis, não é? Leis universais, a lei da atração, como nós falamos na live passada, ela atua 24 horas e ele vai te trazer exatamente aquilo que está a vibrar. Então, vamos começar a observar. Será que eu estou tendo pensamentos que vão me ajudar a trazer os meus sonhos, a manifestar aquilo que eu quero? Será que eu estou confiando em mim? Será que eu estou achando, não, eu mereço aquilo, não, eu sou capaz, não, eu me aceito como eu sou, mesmo eu tendo falhado, mesmo eu tendo feito algo que magoou alguém, será que eu estou me perdoando também por aquilo que eu fiz para os outros ou porque eu deixei alguém que fizesse comigo? Começar a olhar e começar a ver as emoções que aparecem também. Começar a cultivar as emoções de alta vibração. Porque eu digo que o nosso desejo, ele tem uma vibração. Isso eu sempre falo. Tudo aquilo que a gente mais deseja manifestar nessa vida tem uma frequência, como a abundância. Outro dia mesmo eu coloquei um videozinho aqui nas stories, aqui no Instagram. Como é que vibra? Qual que é a frequência da abundância? Não é? Então, como que eu me conecto com a frequência da abundância? A abundância, ela me traz liberdade, ela me traz conforto, ela me traz prazer, ela me deixa... É aquela energia que flui. É aquela energia em que eu me sinto onde tudo existe de forma ilimitada e que não existe escassez. Essa é a frequência da abundância. Então, vamos começar a pensar que aquilo que eu desejo seja o trabalho, aquela carreira, eu quero mudar, quero começar um negócio novo, tá? Ou eu quero encontrar o amor da minha vida. Como é que vibra aquilo que eu desejo? Como é que eu me sentiria se tivesse aquilo? Porque nós temos a alma, ela quer sentir as frequências do teu desejo. E nessa vida terrena em que estamos aqui, a alma, ela não quer manifestar amanhã. Porque seria muito fácil. Chegar na quinta dimensão, a gente manifesta já, na hora. Eu quero um Porsche. O Porsche já está aqui na minha frente. Eu quero uma mansão. A mansão já está aqui. Será que teria graça? A alma não quer isso. A alma quer passar pela jornada. Ela quer que sinta e conquistando aos poucos aquilo que mais deseja. Só que para isso, nós precisamos sentir as emoções do nosso desejo. E isso, para mim, é das partes mais importantes que é feita consciente. Uhum. Não Sim, é? sim, sim. E aqui podemos juntar, no fundo já estás a propor para juntar várias coisas, porque a pessoa para conseguir sentir, primeiro tem que imaginar, não é? Tem. Ela tem que imaginar primeiro. Tem o que ela quer. Exatamente. Portanto, ela está a usar aqui várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que tu estás a dizer é, se eu quero manifestar abundância, eu não posso colocar o meu foco na escassez. Certo? Não, certíssimo, Não é? certíssimo, Se eu certíssimo. quero atrair um relacionamento amoroso, eu não posso estar com um foco a achar que eu nunca irei conseguir ou que eu não mereço, não é? Se eu quero manifestar saúde, eu não posso estar focada nos sintomas, Na não é? dor, por exemplo. Exatamente, porque É. para onde vai o foco, expande a energia, não é? Tal como tu disseste. Então,
isto é realmente uma ferramenta, é uma técnica, uma ferramenta que nós podemos utilizar diariamente tanto eu como a Andreia utilizamos isto diariamente, ou seja, Sim, focar e fazemos, eu gosto de fazer de manhã, eu sei que tu também, não é? Ao sim, acordar, sim. focar em, ok, o que é que quais é que são os meus desejos, o que é que eu quero, não é? É E isso. há aqui, eu acho que há aqui um grande truque, ou se calhar que nós já falamos também na lei da atração, que tem a ver com a maioria das pessoas faz isto durante uns dias e depois começa logo a focar, ai, nunca mais Pois, chega e nunca mais acontece, é muito fácil nós ficarmos presos nisto, é não é? isso. Sim. Conseguimos até sentir, conseguimos visualizar, conseguimos focar, só que depois temos muita urgência em chegar lá, não é? Pois, pois. E quando nós temos quando fazemos esta observação de, eu ainda não tenho, estamos a criar ainda uma maior separação. Estamos a dizer que eu não tenho, então vou-me É, manter ali, no não ter, é, não é? é isso. Mantenho-me naquela mesma frequência. Então é mesmo importante fazermos este exercício consciente de confiar. É visualizar, sentir e confiar, não é? É Confiar que vai isso. vir até nós, porque nós nunca sabemos quando é que vai acontecer. Nós nunca sabemos É qual isso. é que é a cura que vamos precisar. Há coisas que se calhar nós vamos manifestar de forma muito mais rápida, há outras que se calhar vai precisar de mais tempo, mas realmente eu estava-me a rir, estava-me aqui a lembrar de uma manifestação que eu fiz inconscientemente quando tinha, sei lá, 22, 23, 24 anos, Uhum, uhum. que eu manifestei o relacionamento que eu tenho hoje em dia com o meu marido. É Ah, impressionante. Mas na altura não tinha esta consciência. Mas eu uhum, visualizava, eu realmente uhum, imaginava uhum, isso. uhum. Mas demorou algum tempo, demorou alguns anos. Então há Olha, coisas que nós não conseguimos manifestar logo, porque não. Uhum. nós precisamos de passar por um processo, e eu lembro que na altura passei por um processo de muito sofrimento É em que preparação. exatamente, e em que me permiti também estar naquele sofrimento, sentir aquele sofrimento, não é? Mas é É, muito é. interessante, nós temos esta consciência de que tudo é possível, nós temos o poder da cocriação, nós podemos desejar o que nós quisermos, não é? Qualquer De coisa. qualquer coisa, e depois vamos ter é que fazer um trabalho de cura interior. E neste caminho, neste tempo que acontece entre o colocar o desejo, não é? Entre usar esta técnica e alcançar, vão acontecer uma série de coisas. Vão acontecer uma série de situações que muitas vezes nos vão fazer questionar, que parece que vamos estar a andar em Sim. sentido contrário, Uhum, uhum, não é? uhum. É isso Isto já, mesmo. E isto já te aconteceu. já me aconteceu várias vezes e é aí que não podemos perder a fé. É aí que não Uhum, podemos desistir. Por quê? Porque no processo de manifestação, primeiro nós precisamos sentir que já está, que nós já temos para podermos vibrar com aquilo que desejamos. E é assim que nós conseguimos atrair, porque nós nos tornamos um match com aquilo, não é? uhum, Então, por isso que é muito importante nós vibrarmos com aquela frequência que já temos, que já está. Por quê? Porque o primeiro passo na lei da atração é pedir. Quando nós pedimos para o Criador, para Deus, para o universo, ele já dá para a gente, na hora. A gente já recebe, já está dado. Só que o passo mais difícil do ser humano é para receber. receber depois. Pois, já está, eu digo que já está no nosso vortex. Uhum. Tudo o que nós mais desejamos, o nosso papel como seres humanos na Terra é pedir, é criar coisas novas. Estamos sempre expandindo, estamos sempre criando. E tudo que nós pedimos já está respondido, já existe. Só que nós temos que depois trabalhar nas resistências. E uma delas, eu só queria falar aqui rapidinho, uma delas é jamais colocar o nosso desejo num pedestal. Jamais. Não achar que aquele trabalho, aquele salário, aquele homem maravilhoso, aquela mulher maravilhosa, o que seja que você deseja, ele não está acima de ti. Não está. Quando nós colocamos $1 milhão, ou que seja, meio milhão, que seja ganhar, abundância, quando nós colocamos o nosso desejo num pedestal, o que acontece? Nós causamos a separação.
E quando existe a separação, demora muito mais tempo para a gente atrair aquilo que a gente deseja. Uhum. É uma dica Sem dúvida. muito valiosa. Sim, sim, eu acho que tu já desvendaste o que é que está realmente, o que é que impede o nosso alinhamento energético, não é? O que impede são mesmo as resistências As que nos resistências. impedem de receber. Eu gosto muito daquela metáfora do descascar a cebola, porque, Uhum. ou melhor, até aqui vou usar o exemplo de descascar a maçã, porque nós temos o caroço da maçã, porque a cebola não tem um núcleo. Pois, Nós temos o caroço da maçã, imaginamos que é a nossa essência, não é? Que é sim, o sim, nosso eu na sua forma mais pura. E sim, depois temos tudo o que está à volta, todas as camadas que estão à volta, que sim. são as resistências, não é? Que vão ser energias, vão Paixão. ser emoções, traumas, pensamentos limitantes, vai ser uma série de coisas, não é? Que nós depois podemos ir um bocadinho mais a Vamos, fundo. vamos. E quando nós queremos receber aquilo, mas aquilo não passa, não é? Imaginemos, nós recebemos da fonte, recebemos de cima, aquilo não passa. Porquê? Porque tem Não. aquelas camadas todas, não é? Então, chega ali e reflete, vai para trás. Portanto, não entra, É, não é? é. Então, aqui o convite do alinhar para manifestar é mesmo nós conseguirmos retirar as resistências, retirar estes véus, estas camadas que nos impedem de receber. É isso. E aqui é que entra então todas aquelas partes que eu estava a falar no início, Quer não falar um é? pouquinho delas? Vai lá, tu Que adora, vai são lá. muitas, que são São. muitas, não é? Pode começar. Olha, eu acho que aquelas que são assim, aquela que é mais conhecido, até no mundo do desenvolvimento pessoal fala-se muito disto, Uhum. quem é coach, quem é praticante em programação neurolinguística, fala-se muito disto, que tem a ver com a mente consciente e a mente inconsciente, não é? Portanto, Uhum. nós conscientemente podemos querer uma coisa, não é? Vamos dar aqui o exemplo que tu estavas a dar, da abundância, e eu posso querer Isso. ganhar US$ 1 milhão, Uhum. mas isto pode ser Mas, apenas o meu desejo consciente e no meu inconsciente, que é preciso deixar aqui claro que o nosso inconsciente é como se controlasse 95% de nosso ser, não é? De tudo o que yeah, existe em nós. yeah. Portanto, nós não temos grande controle, Não, não. é o inconsciente que tem. É. Então, se nós tivermos crenças ao nível do inconsciente, que as crenças estão sempre gravadas ao nível do inconsciente, pensem no inconsciente como um computador, não é? Então, é como temos um programa de computador que tem ali toda a nossa programação mental, emocional, está tudo ali, está tudo gravado, não é? A forma como nós lidamos com as situações, como nós reagimos à vida, está tudo ali. Então, se eu tenho um objetivo consciente, eu quero ganhar US$ 1 milhão, mas depois no meu inconsciente tenho crenças como, não, tu nunca vais conseguir. Se a tua Pois, família nunca conseguiu, achas que vais conseguir tu? pois, Não é? pois, com Tu esse não trabalho. mereces, exato, com esse trabalho, não, tu nunca vais conseguir, tu não mereces, não É, é possível. é, Ou seja, vai haver ali uma conversa interna derivada de várias crenças limitadoras, que é o que está na programação. Então, é impossível, impossível é. nós conseguirmos manifestar US$ 1 milhão se nós não acreditarmos, nem temos crenças que suportem isso. Sim, sim. Então, esta é assim a primeira, hum, as duas primeiras partes do nosso ser e que estão muitas vezes em conflito interno, muitas vezes. Aliás, por exemplo, nas doenças, a pessoa quer se curar conscientemente, toda a gente, acho que ninguém quer ter Sim, uma doença, não é? sim. Conscientemente, ninguém quer ter Uhum, uhum, mal-estar, ninguém quer sentir dor, ninguém quer uhum. estar com desconforto, É. mas o inconsciente não pensa da mesma forma. Não, não, não E, pensa. e muitas vezes ele está a manifestar através do sintoma problemas, conflitos emocionais, não é? Coisas que estão ali ao nível do inconsciente que precisam de ser curadas, precisam de ser resolvidas e que nós conscientemente não sabemos o que é que está a acontecer, não É é? isso, é isso. Então, estas duas partes, mente consciente e mente inconsciente, são assim, eu acho que as mais conhecidas, aquilo que se fala mais até no mundo Sim. do desenvolvimento pessoal. Uhum. Depois temos outras partes. Pois, Temos muitas pois é. partes e muitas influências externas. Vamos tentar aqui resumir. Uhum. Depois nós temos também o nosso coração. Pois. Quando nós temos há pessoas que têm aqueles hobbies que elas adoram fazer aquilo, que elas, por exemplo, adoram pintar, adoram dançar, sei lá, adoram cantar, não é? Aquelas coisas que nós sentimos no nosso coração, que é aquele desejo, que é, ai, eu Sim. sinto-me tão bem a fazer isto inspira-me, não é? Sinto-me mesmo bem. É o nosso coração. O nosso coração
sente aquela inspiração. Normalmente são os nossos talentos, não é? Aquilo que nós realmente Pois, parece que faz parte da nossa essência, não é? É o nos nosso coração, inspira, é que nos é. inspira. Então aqui há muitas vezes um conflito, por exemplo, na área do trabalho, na área da carreira, não é? Pois é. Ah, Porque, pois. e tu tens um exemplo. Sim, eu tenho. Ó, pois tenho. Pois o meu coração, a minha alma ama fazer aquilo, mas na realidade eu acredito, não, com aquilo eu não vou fazer dinheiro, não vou ser abundante nunca fazendo aquilo que eu amo. Entendeu? Uhum, Então ali já existe um desalinhamento com o meu coração. E o que eu acredito que a maioria da população, muitas pessoas ainda continuam desalinhadas com o desejo da alma, do coração delas, na uhum, realidade, não é? Porque sem dúvida. aquilo que me inspira, aquilo que me faz feliz, aquilo que me traz aquele sorriso no rosto, não é? Não, eu acho que fazendo aquilo não vai trazer o dinheiro, não vai trazer a abundância. Eu, por exemplo, bom, a minha jornada de carreira é longa, eu já fiz de tudo. Eu desde formei em medicina veterinária, mas eu já trabalhei em lanchonete, em restaurante, já cuidei de criança, eu já trabalhei em shopping center, eu já trabalhei na área de pesquisa clínica, eu já trabalhei, olha, viajei o mundo afora, eu morei em vários países. E na realidade, eu precisei passar por um burnout, por um esgotamento nervoso. A minha alma chegou e gritou: não, agora você vai ouvir o teu coração, vai ouvir a tua alma. Eu precisei, porque aquilo estava me trazendo uma infelicidade muito grande. Mas, como eu ganhava tanto dinheiro, eu tinha segurança, eu podia fazer o que eu quisesse da minha vida. A gente estava pronto para comprar uma casa e pronto, continuar daquela maneira. Mas aquilo não estava alinhado com a minha essência, com o meu coração. E quando não existe aquele alinhamento, não é? O que acontece? Chega uma hora que a tua alma vai dizer, não, se você não parar, eu vou te parar. Uhum, E aí, o que aconteceu? Eu tive um esgotamento nervoso, eu tive um burnout, e onde eu fiquei quase um ano sendo tratada e tomando antidepressivo, fui para o psiquiatra e realmente tive ataques de pânico, passei realmente por momentos muito difíceis na minha vida. Mas isso foi necessário para eu acordar e ouvir o chamado do meu coração. uhum, Andréia, segue o teu coração. Eu me lembro que eu morava na Alemanha, tinha um trabalho lá super seguro com meu marido. Mas eu vinha para Portugal, eu andava na praia ali na Foz, que eu moro perto do Porto, né? Eu andava na Foz ali e via o mar. Eu sou apaixonada pelo mar. Eu falava, ai meu Deus, eu sonho em vir para cá, eu sonho em vir para cá fazer algo que me deixe feliz. Eu sonhava. Aí vinham aqueles pensamentos. Ah, imagina, você vai largar aquele trabalho na área de pesquisa clínica, mais de 20 anos de carreira, com mestrado, com teus cursos, com tudo, você vai largar tudo isso para vir para cá para ganhar o quê? 1.000, 2.000 euros por mês? Eram esses os meus pensamentos, tá uhum, bem? Então, sim. só que eu consegui sair daquele lugar. Eu consegui ouvir o meu coração, eu segui, eu acreditei no universo, acreditei no desconhecido, e estou aqui com a Marta fazendo live, e olha, estamos crescendo o nosso negócio na área de medicina energética e trazendo abundância para nós e para nossa família. E vocês também podem, É não muito é? interessante esse teu exemplo, sabes? Porque o teu exemplo, eu que tenho muita gente que me segue que tem problemas de saúde, esse teu exemplo, ele mostra como realmente o corpo somatiza e diz assim, e Ah, mostra esse conflito interno, não é? Porque havia um poxa, conflito muito grande. gritante Muito, entre muito. o teu coração, não é? Sim, E o teu sim, ego. sim, Havia ali um conflito mesmo sim. gritante. O teu coração queria uma coisa, o ego dizia: não, 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 isto não é seguro, não é? Não é possível, vais-te É. manter onde tu estás. É que no fundo, eu associo aqui o ego muito também ao corpo, sabes? Porque o corpo ele Uhum, quer sobreviver, que é uhum, outra uhum. parte. O corpo é outra parte. Pois, O pois. corpo ele quer sobreviver. Então, como ele quer sobreviver, ele vai condicionar os teus pensamentos. Ele vai dizer Pois, assim: não, 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 isso não é seguro, nem é, penses nisso, nem penses, é, isso não vai ser possível. E começa realmente a tentar abafar ali o desejo é, do teu coração, não é? é, E isso é um é. conflito interno muito forte, que no teu caso levou-te ao burnout, levou-te realmente, no Sim, fundo, tu tiveste que parar para te completamente, redescobrir completamente, não é? E isto completamente. acontece com muitas pessoas que têm sintomas durante muito tempo e não desaparece e tentam disto e tentam daquilo e não saem daquele lugar, não é? Elas
estão presas naquele sítio, nada que Sim. elas fazem parece que ajuda a mudar alguma coisa em termos de saúde. A Cris está a dizer que está emocionada pelo teu testemunho. Que linda, Que que giro. linda. Um beijinho. E realmente é incrível como isto só mostra que nós não estamos a escutar-nos, né? E especialmente É, não estamos a escutar o nosso coração. Porque se nós é. dedicássemos mais tempo, se nós parássemos, sabes? Nós estamos sempre numa vida tão em piloto automático, no inconsciente, lá está, né? Em que temos aquela rotina diária e eu acredito que há pessoas que de segunda a sexta elas nem param para pensar como é que estão, como é que se sentem, não é? Porque estão no piloto automático, estão ali naquela rotina, têm tantas coisas para fazer que não há momentos para parar. E se nós não pararmos, vai ser muito difícil de nós escutarmos as mensagens. Muito difícil. Não é? Então é preciso, e não é sermos egoístas, não é de todo. É Não, preciso nós pararmos e termos não. momentos em que nos ligamos a nós mesmas, em que estamos sozinhas. Há pessoas que não conseguem estar sozinhas, não é? Ficam Pois, extremamente desconfortáveis. Não pois, sabem o que pois, fazer. pois, eu acredito. Isto é algo que é preciso reaprender. Não é? Temos que reaprender a estarmos É, sozinhas novamente, a começar a escutar todas as nossas partes. Hoje em dia eu consigo me ligar a mim mesma e fazer perguntas a mim mesma e dizer assim, ok, qual é que é a parte de mim que está a resistir a isto ou àquilo? Eu consigo perceber qual é que é a parte de mim que está a pois. resistir. É o coração, é o corpo, é o inconsciente, o que é? Eu consigo perceber. Porquê? Porque estou conectada comigo, porque faço este investimento em mim. Porque aliás, sem isto eu nunca me teria curado, não é? Das vários problemas de Não, saúde que eu não, já tive. não, não, não teria curado, É não. imprescindível, ok? Então, corpo é outra parte. Nós podemos querer uma coisa conscientemente e o corpo, por exemplo, as pessoas querem perder peso, por exemplo. Ah, Isto é outro exemplo muito claro. pois, Amanhã eu vou começar a ter uma alimentação saudável. Amanhã eu vou para o ginásio. Chega-se ao dia seguinte e o corpo, que é preguiçoso, começa a condicionar e que precisa daqueles químicos que são produzidos quando nós comemos açúcar, por exemplo, não é? pois. Precisa da dopamina. O corpo vai dizer assim, não, olha, começa depois, é só hoje, começa depois, ok? Então existe ali um conflito entre o nosso Pois. consciente e o nosso corpo. E isto são só alguns exemplos, porque podíamos estar aqui a noite toda a dar exemplos, não Pois. é? Podíamos. Olha, Depois, temos depois, vamos outras lá. partes. Queres falar agora um bocadinho das outras partes? Olha, eu acho que eu vou falar dos contratos. Sim, que tem mais Será? a ver com a parte da alma, não é? Da alma, com a parte da Uhum. alma. Eu vou falar um pouquinho dos contratos, pois. O que pode dificultar muito o processo, pronto, de manifestação nosso são contratos que a alma pode ter feito antes de encarnar, tá bem? Pronto, isso é o que nós acreditamos e também, e eu sempre digo aqui em todas as lives, tá? Se não se identifica, tá tudo certo. Tá bem? A nossa verdade é a nossa e a tua é a tua. Eu acredito muito que antes de encarnar aqui no planeta Terra, nós fizemos certos contratos com certos seres de baixa vibração, com pessoas da nossa família, tá? E com certas situações para vivermos situações de contraste para podermos crescer em alguma área. Tá? Então, se por acaso nós continuamos fazendo o trabalho energético, nós olhamos para as emoções, para os pensamentos, nós os alinhamos com o coração e mesmo assim algo não manifesta, pode ser, tá bem? Que a nossa alma tenha feito algum contrato, tá? Por exemplo, para viver na escassez, por exemplo, ou para continuar com dor em alguma parte do seu corpo. Tá bem? Então, ou para, por exemplo, continuar no padrão de rejeição. Por exemplo, quando alguém ela tenta iniciar um relacionamento amoroso e só atrai pessoas que a rejeitam. Ou Então, traem, não é? Ou viver a ferida da traição ou da a ferida humilhação. isso, do abandono. Então, esses todos os tipos de feridas são coisas, são situações que a alma, na maioria das vezes, ela já planejou antes de vir aqui para o planeta Terra. Então, é muito importante nós fazermos esse trabalho, tá? O teste muscular é uma das ferramentas que dá para a gente realmente saber, será que eu fiz algum contrato de alma para viver essas feridas, para viver essa experiência? E esse contrato, agora que eu tenho consciência dele,
não é? Agora que eu tenho consciência dessas emoções, dos pensamentos que tem dentro de mim, então eu não preciso mais dele. Eu não preciso mais passar por essas situações de contraste. Eu posso me libertar desse contrato. Então, isso faz parte do meu trabalho e da Marta nas nossas sessões individuais e agora na nossa comunidade também, de libertar esses contratos de alma. E ali, junto com o contrato de almas, também vem os votos, as promessas que nós fizemos. A promessa de castidade. Votos de castidade existiam muito quando fomos, de repente, outra encarnação freira, ou um homem foi um padre, ou voto de pobreza. Eu já tirei muito desses votos, eu já libertei Sim, muito e esses são disso. feitos só para deixar claro, que esses nós fazemos connosco, com nós mesmos. Conosco, com A nós alma mesmos. faz Com uma nós mesmos. promessa de que vai manter-se naquele padrão, não é? Vai Isso. manter-se no Vai. padrão da traição, da rejeição, da É, pobreza, da doença, do que for. Até acordar, até chegar um Uhum, momento, ai meu Deus, nossa, fui eu que criei isso. Eu trouxe essa ferida, eu trouxe esse padrão para eu me libertar, para eu descobrir algo dentro de mim, para eu de repente me aceitar, para eu me perdoar, para curar uma ferida ancestral. Existe algo, é um trabalho que a alma planejou, mas tem que ser dissolvido. Tem que ser dissolvido. olha, e sabes, estavas a dizer há bocadinho, e tens razão, estavas a dizer assim, isto é a nossa crença, e é a nossa crença e é a nossa experiência. Mas, de facto, as ferramentas que nós utilizamos e quem aprender o teste muscular pode perguntar a si mesmo se tem. E Pode. realmente nós vemos isto, portanto, é uma crença que acaba por ser comprovada também pela nossa experiência, por aquilo que nós vemos, Pois. porque eu lembro-me de começar de entrar na área da medicina energética e no início não fazia a menor ideia de que estas coisas existiam, eu só trabalhava com emoções aprisionadas, não é? Nem eu. Mas de facto depois fui aprendendo, fui realmente experimentando, fui tomando consciência e é assim, está comprovado pela nossa prática. Pois. Pois. E nós vemos que quando libertamos contratos, às vezes acontecem assim, praticamente milagres, pequenos milagres, ou acontecimentos assim, ai meu Deus, aquela pessoa me ligou, ai meu Deus. Exatamente, sim. Experiências assim de Acontece. repente e com clientes já me aconteceu também. Ou, por exemplo, eu tive uma sessão de mentoria essa semana com uma cliente muito querida. Ela tinha um contrato para não, um voto, uma promessa para não ativar os talentos, as habilidades extrasensoriais dela. E ela queria muito aprender a linguagem da luz. Olha, eu só sei que depois que nós dissolvemos aquele contrato durante a sessão de mentoria, no final da sessão ela já estava lá ativando, escrevendo a linguagem da luz. Aquilo foi incrível. Porque ela estava alinhada, não é? Estava alinhada. Porque ela estava alinhada energeticamente. Ou seja, tu só tiveste que libertar ali aquele voto, aquela promessa e pouco mais, porque ela já estava alinhada. Ela já estava alinhada, sim, já estava alinhada. Então, é ali uma dica para vocês. Exatamente. Olha, mas temos Que outras mais? partes, estou-me a lembrar de várias. Pronto, nós temos então, recapitulando, mente consciente, mente inconsciente, coração, corpo, alma, já falaste da alma. Temos também os guias, os nossos guias, que isto é mais inesperado, não é? Isto já não é assim tão inesperado. Até eu fiquei, como assim? Como assim, não é? Como é que é possível? Os nossos guias criarem desalinhamento, criarem resistência àquilo que nós queremos. Pois é. Então aquilo que nós temos vindo a aprender é que muitos dos nossos guias eram nossos familiares. Então nós podemos ter um avô, uma avó, um bisavô, uma tia, pronto. Se calhar até pessoas que nos eram muito queridas. E essas pessoas, mesmo depois de partirem, elas continuam com os... Ai, como é que se diz em português? Eu lembro sempre da palavra em inglês. Com as crenças? Com as crenças? As crenças, sim, crenças, com os desejos que elas tinham, não é? Sim. Então vamos imaginar, por exemplo, vamos pegar aqui na área da carreira. Eu quero ser terapeuta energética, mas eu tenho uma guia, que era uma avó, que ela, sei lá, sonhava em ser, sei lá, cantora. Cantora, pois. Então eu vou ser influenciada para me dedicar à música e não à terapia energética, porque os nossos guias vão influenciar-nos e vão também orientar-nos, não é? Eles vão nos mandando sinais, vão nos orientando. Então é incrível como realmente eu lembro-me de trabalhar aqui as minhas intenções para fevereiro, as minhas metas para fevereiro, e utilizei esta ferramenta para perceber se eu estava alinhada, se havia resistências. Com os guias. E a minha resistência eram os guias. Incrível, incrível.
Ai, isso é incrível. Havia esse desalinhamento impressionante. Então, muitas vezes nós temos que, lá está, fazer um upgrade Dos guias. dos guias. Foi. Nós temos que ensinar os guias, enviar eles para um lugarzinho lá para eles aprenderem que pra gente, porque nós estamos seguindo a nossa alma e não tem que seguir eles, tem que seguir a nossa alma. Exatamente, exatamente. Olha, mas temos outras, depois, estas são as partes, não é? Depois São temos as influências externas também. Nós temos muitas influências externas. E assim, aquela que eu me estou a lembrar, que é aquilo que eu mais vejo em sessão, em terapia, lembrei-me de duas, que são aquelas que mais influenciam. A nossa ancestralidade é a primeira. Ou seja, é tão, 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 tão comum nós termos lealdades ancestrais. É tão comum. Então, aquele exemplo que eu dei no início da nossa live, em que a família passou por escassez, passou por pobreza, ninguém teve sucesso, toda a gente odiava o trabalho que tinha, mas toda a gente seguia naquele trabalho porque eles precisavam de dinheiro. Então, nós vamos estar aqui dentro de um sistema, primeiro vamos herdar tudo que está para trás, as crenças, tudo aquilo que eles viveram. Os traumas todos, herdamos tudo. Os traumas. E também as lealdades, a lealdade à família, dizer assim, não, então eles viveram tanta escassez, não vou ser eu que vou quebrar aqui o padrão, não, então eu vou manter aqui nesta lealdade à minha família, vou ser leal com a minha família, não é? Isso então, é muito forte. Esta é a principal, e isto também para doença, eu vejo isto muito, 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 mas as pessoas não imaginam. Olha, eu lembro-me a semana passada, acho eu tratei aqui dois irmãos que eles tinham o mesmo problema, estavam com o mesmo problema de saúde e eles eram muito jovens e, portanto, aquilo só podia ser herdado. E eles tinham os dois herdado energias que estavam a afetar, ou seja, era algo que no sistema familiar, não é? Duas crianças, dois irmãos trazerem ali algo para a luz do sistema familiar, é dizer assim, ninguém olhou para isto, não é? Isto é mesmo importante e ninguém olhou para isto, porque eram duas crianças ao mesmo tempo, dois irmãos ao mesmo tempo com o mesmo sintoma. Incrível. É incrível. Olha, eu queria contar de uma cliente, só de uma cliente, em que ela não conseguia perder peso, pronto, e sempre comia e via o padrão da família dela, comia. Na sessão que eu fiz essa semana com ela, eu vi uma imagem dos ancestrais dela morrendo de fome, lá de trás. Ai, meu Deus! Juro, escassez total, não tendo o poder de escolha, realmente a comida faltando, morrendo de fome. E eu falei, gente, será que é isso mesmo que eu tô vendo? Eu não dava para acreditar, né? Porque ela nunca tinha me dito isso. Eu não sabia de nada ela disso. Ela até podia nem saber, né? Podia nem saber. E simplesmente eu sabia que ela comia, queria emagrecer. Quando eu falei isso para ela falou assim, meu Deus, Andreia, eu não acredito. Por quê? Porque eu como, sabe por quê? Porque eu tenho medo inconsciente de passar fome, de morrer de fome. E eu não sabia de onde isso vinha. Gente, olha o conflito. Olha o conflito incrível. De medo. Ela ficou pasma. Porque eram energias que vinham de antepassados lá de trás, que passaram fome, morreram de fome. E os próximos comiam, porque achavam que iam também morrer de fome. Sim, e queriam acumular. Eu quero acumular, porque existe aqui um risco. Eu quero acumular. E esse é um dos grandes conflitos da obesidade. É esse conflito existencial, da escassez. Sem dúvida. Olha, outro muito importante. Já estava aqui, estavas a falar desse exemplo, não me estava a lembrar de outro. Conta. Então, a nossa família, ou então podem ser amigos, mas é mais comum a família, não é? Nós temos aqui uma influência do pai, da mãe, do irmão, da irmã, da prima, de alguém que nos é muito próximo e que nos influencia muito. Então, eu lembro-me estou agora aqui a fazer reflexão de algo que eu tratei já aqui há algum tempo atrás, e tu até me ajudaste nisso, tinha a ver com as infecções urinárias, em que eu lembro-me que tu na altura descobriste que havia uma lealdade ancestral, porque havia ali a ferida da traição na família, não é? A ferida da traição na família. Mas depois depois ainda continuei e não ficou logo resolvido. E depois eu lembro-me que me apercebi que eu tinha absorvido energias do meu pai e que eu estava a ser, no fundo, estava a ser leal a ele. Porquê? Porque meus pais são separados.
Uhum. Então eu estava a dizer assim, eu não posso ter, porque estava muito associado, e eu sei que há mulheres que passam por isto, há muitas mulheres, muitas. Quando eu partilho isto publicamente, há mulheres que mandam mensagens a dizer: A ai, sério? Marta, que eu também acontece isto. Não é? Então eu Conta. tinha infecções urinárias que estavam muito associadas às relações sexuais. Era Sim. após, não é? Uhum, Em uhum, que eu achava que era um problema de flora, uhum. havia um desequilíbrio da minha flora, Sim. podia ser, da Uhum, minha flora uhum. vaginal, mas não era nada Não disso. era. O que é Pois que não. era? Era uma lealdade que eu tinha ao meu pai, então era aquela lealdade de se ele não é feliz, eu também não posso ser. Então o meu casamento, felizmente, eu sou feliz, sempre fui, mas havia essa parte em que, ou seja, o meu inconsciente estava-me a mostrar que havia algo, Uhum, uma parte de mim tinha aquela uhum, lealdade, uhum, não é? Em que uhum, ele não se uhum, permitia ser uhum. feliz a 100%, por Olha que causa desta interessante. lealdade Incrível. a um familiar. Que incrível, que Depois de incrível. libertar aquelas energias, desapareceu completamente. É Nunca impressionante. mais Nunca tiveste? Nunca mais, mais nunca tiveste, não é? mais, Nunca nunca mais mais. tiveste. É Pois. impressionante. Isto foi durante anos. Durante anos. E eu tinha tentado de tudo. Eu tinha, sei lá, não sei, tentei de tudo. E mais alguma coisa. Olha, o mundo energético, meu Deus. É impressionante, é Se vocês impressionante. ouvissem as histórias das nossas sessões, eu ia cair o queixo. Mesmo. Ia cair o queixo. Até nós, não é? Até nós ficamos. Ia cair o queixo. O que nós temos resolvido, o que nós temos feito é algo assim, é incrível. É, Uhum, é é um mundo incrível. maravilhoso. Olha, falta aqui O uma. quê? Deixa-me pensar. Falta aqui uma. Vamos Estou a lá. pensar nas influências externas. Falta uma importante, sabes? Falta uma importante que nós ainda não falamos dela Qual? e que eu vejo que. Falaste assim um bocadinho. Falaste dos contratos com seres de baixa vibração, Sim, mas sim. não só os contratos. Não é? Os Das próprios, ofensivas. Ah. exatamente, Ah! também é uma das influências e bem forte, que Olha, também tem a ver com a influência espiritual também, não é? pois. Nós temos uma live somente sobre as energias ofensivas. Para quem está chegando agora, não conhece meu trabalho e da Marta, tá bem? Vai lá procurar no YouTube ou aqui no Instagram e vai ver a nossa live sobre as ofensivas. Porque realmente as energias ofensivas, quem são? Podem ser espíritos desencarnados, podem ser ETs, demônios, podem ser aqui o nosso grupinho da comunidade. Todo mundo já conhece as ofensivas agora, os familiares também. Então, as ofensivas, bom, eu digo que elas são, nada mais são como energia de baixa vibração, como uma emoção aprisionada, como um pensamento, ou o que seja, uma energia herdada, mas elas influenciam muito, tá bem? A nossa maneira de pensar, os nossos sentimentos, o nosso comportamento, e elas lançam mecanismos de controle sobre nós para intensificar a nossa dor. E elas fazem com que nós simplesmente ficamos num loop, tá? Ali num ciclo de pensamentos altamente destrutivos, tá? É aquela vozinha que vem na tua orelha e fala: não, tu não é bom o suficiente. Imagina, tu não merece ser bem sucedido, tu não merece abrir o teu negócio. Olha, tu perdeu tudo ali, não vai dar certo o próximo. É aquela vozinha interior. Então, as energias ofensivas é muito importante nós sabermos que elas existem, tá bem? Mas saber que elas fazem parte, é o que eu digo aqui em todas as lives, elas fazem parte da nossa jornada aqui de expansão e de crescimento no planeta Terra. Todos nós fizemos contratos com elas. Ninguém aqui se livra, porque todo mundo veio para a Uhum. Terra para passar por situação de contraste, não é? Para se lembrar quem é. Então, nós fizemos todos os contratos com elas, só que a gente pode ir dissolvendo esses contratos e iluminando, enviando elas de volta para o Criador, porque a gente não Uhum. precisa da influência delas, não Olha, é? eu tenho que falar aqui de uma experiência, eu tenho que falar Conta, disto conta, conta, porque conta, 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 conta. não é só, elas não influenciam só emoções e pensamentos, elas Conta, influenciam muita coisa, elas conta. intensificam os nossos sintomas Ah, pois. e, e os mecanismos de controle que elas utilizam, e não quero que as pessoas fiquem assustadas, está bem? Não é para Pois, assustar, pois, nós pois. vivemos com isto desde que nascemos, portanto. E vamos continuar a viver. Exatamente, exatamente. Então eu tive aqui uma situação, e eu já não sou o único exemplo, não é? Temos uma pessoa na nossa comunidade que passou exatamente pela mesma coisa. E não há coincidências, eu costumo dizer. Não, não. Então, aqui há umas semanas atrás, eu estava super bem de saúde, não tinha qualquer sintoma, minha energia estava ótima, e foi o aniversário do meu filho,
E então nós deixamos que eles escolham onde é que eles querem jantar sempre que fazem anos. E claro, as crianças querem ir àqueles sítios onde se come fast food, não é? Pois. Então nós fomos jantar ao McDonald's. E eu estava a jantar e eu estava super bem. E logo no fim de jantar eu comecei logo a sentir uma dor de garganta. E eu pensei, pô, seja sério, porquê? Não é? De onde é que isto apareceu? Mas pronto. O dia passou, no dia seguinte eu acordei, senti-me assim ligeiramente mal disposta do sistema digestivo, mas nada de mais. Mas pronto, eu associei, ok, comi porcaria, não é? Fez-me Pois, mal, não estou pois. habituada. Lembro-me que acordei já com herpes labial, já assim a querer sair, não é? Tá. Uhum. E fiz uma sessão de manhã e logo após a sessão eu fiquei super mal disposta, mas uma má disposição. Fiquei com muitas cólicas no meu estômago, no meu intestino. Estava mesmo muito mal disposta. Que eu até comentei contigo assim, não sei o que é que aconteceu. Sim. Eu não sei se absorvi, eu senti que tinha absorvido muitas energias da cliente, que não é normal. E não estava a conseguir limpar aquilo, não estava a conseguir libertar. Eu estava super mal disposta. Então eu almocei uma salada e então, parece que ainda fiquei pior. Então, claro, comecei a usar as estratégias que eu tenho, não é? Para melhorar. E comecei a utilizar alguma linguagem da luz específica para esse tipo de situação, para esse sintoma, para as energias absorvidas. E nada. Nada. Não melhorava. Nada me ajudava. Parecia que estava cada vez pior, mas era mesmo debilitante. Eram umas dores debilitantes. E eu assim, ai meu Deus, o que é que está a acontecer? Veio-me na intuição, Marta, houve aquela linguagem dos mecanismos de controle das energias ofensivas. Veio-me essa intuição. Na hora que eu comecei a ouvir, tudo aquilo começou a ser libertado. Todos aqueles sintomas que eu tinha começaram a desaparecer, a dissolver completamente. Eu não sei, eu devo ter ouvido 2 vezes e aquilo desapareceu completamente. Incrível, isso é incrível. E eu apercebi-me que comer fast food não é boa ideia, não é? Porque tem estes mecanismos de controle. Porquê? Porque é uma comida de baixa vibração. Pois. Então é onde elas conseguem realmente colocar as suas energias. Pois. Então eu depois, passado uma semana, partilhei isto na nossa comunidade, não é? Porque era importante, porque elas também poderiam estar a passar por situações semelhantes e elas têm as ferramentas. E o mais incrível é que houve uma pessoa que tinha sintomas semelhantes e que já andava com esses sintomas já há muito tempo e não estava a conseguir resolver os sintomas. E ela mandou uma mensagem privada a partilhar: ai Marta, eu ouvi o teu testemunho e estou com os mesmos sintomas. Então eu disse: experimentas, ouve essa linguagem, coloca esta intenção. Ela ouviu no dia, melhorou logo. No dia seguinte voltou a ouvir e os sintomas desapareceram. Ai, meu Deus. Ou seja, é impressionante como é que nós temos este tipo de resistências que nos impedem de curar. Não só de curar em termos de saúde, mas em todas as áreas da nossa vida, não é? Que nos criam sabotagem, que nos criam boicote. Como somos influenciados por elas e nem sabemos, nós não temos consciência. E nem sabemos. E esse é o nosso trabalho, eu e a Marta, é ajudar vocês a despertarem para essas outras energias aí que nos influenciam, que causam a intensificação de dores, da procrastinação, do medo, da vergonha, o que é que seja. Nós temos que estar conscientes dessas energias para podermos libertá-las, para podermos transmutá-las, enviá-las de volta para o Criador. E é esse tipo de ferramenta que nós estamos oferecendo à nossa comunidade. Olha, nós temos 6 minutos. Pois é, temos que nos despachar. Temos que nos despachar. Para quem é novo aqui, quem não conhece a gente, dá uma olhadinha. Nós montamos uma comunidade de medicina energética e manifestação consciente. Ali nós ensinamos vocês a aprenderem a escutar o corpo, as suas emoções, os seus pensamentos. E nós oferecemos ali realmente ferramentas maravilhosas que estão mudando a nossa vida. Mudaram a nossa vida, não é, Marta? A de nós completamente, da nossa família, tá? Dos nossos maridos. Eu vivo em harmonia com meu marido, com a minha sogra, com o meu sogro. Realmente conseguimos atingir um nível de equilíbrio tão lindo. E é isso que nós queremos ensinar para vocês, porque vocês podem alcançar também esse equilíbrio. E a comunidade está aberta para todas as pessoas. Todos que quiserem. Quer falar um pouquinho? Olha, só mesmo para deixar aqui claro, para quem não nos conhece, para quem não sabe, nós temos na nossa comunidade neste momento um protocolo disponível, não é? Que chama-se Permitir a Mudança, que é precisamente para libertar as resistências à cura do que for, está bem? À cura de problemas de saúde, à cura da escassez, o que for, está bem? O protocolo está feito de uma forma em que dá para trabalhar qualquer área da vida
e é uma ferramenta que nós próprios também utilizamos, não é? Quando nós Sim. estamos a trabalhar algum objetivo que nós sentimos que precisamos de usar aquelas ferramentas, nós aplicamos. Portanto, quem comprar qualquer um dos nossos protocolos, neste momento é esse que está disponível, tem acesso à nossa comunidade, não é? Que tem uma sessão de mentoria mensal, ao vivo, Ao vivo com a onde, gente? connosco, onde tu no final fazes uma ativação com a linguagem da luz, que é sempre muito É, poderosa, e é. tem também um grupo WhatsApp, onde fazem parte, e lá está. E o objetivo é realmente sentirem-se suportadas, apoiadas, sentirem-se Apoiados. num lugar onde podem ser vocês mesmas, onde não há julgamento, onde se É, sentem acolhidas, isso. para realmente conseguirem ir e conquistar os sonhos. É isso que esse é o nosso trabalho de alma, é ajudar vocês a manifestarem seus sonhos mais lindos, a realmente acordarem para o poder divino que tem dentro de vocês. Porque nós estamos nesse planeta Terra, somos humanos, mas nós somos seres espirituais, somos seres de luz, e está na hora de nós descobrirmos o poder de criação que existe dentro de nós. Então, É isso. eu acho que esse é o nosso trabalho. Estamos aqui para ajudar vocês. O nosso trabalho é criar alinhamento, não é? Que É, é o tema da é, live. é. Ajudar vocês a se alinharem com o desejo de vocês. Tá É bem? isso. É Olhem, isso. se Então, tiverem dúvidas, coloquem depois nos comentários. O vídeo vai ficar disponível gravado aqui no Instagram. Nós já não vamos ter tempo para responder, porque nós só podemos fazer 60 minutos de direto, depois o Instagram deita-nos abaixo. Então, qualquer dúvida, deixem nos comentários, nós depois vamos lá e respondemos. isso. E eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Hoje esteve aqui muita gente a Meu ver-nos. Deus, olha, hoje a casa estava cheia. Estava Obrigada por cheia. todos estarem aqui. Obrigada. Estamos muito, muito, muito felizes, tá bem? E obrigada, Andreia, também por todas as Obrigada. tuas partilhas e por esta jornada. Obrigada. A ti também, minha querida. Um beijinho. Um beijinho a todos, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, meus queridos.